Bom, as inquietações vão variando com o tempo. Eu acho que na minha formação sempre tive uma formação em que fui muito incentivada a fazer o meu próprio trabalho, a ser autora, a ser coreógrafa, a ser artista e tinha muita paixão pelos diferentes discursos artísticos, mas senti que levei bastante tempo a encontrar mesmo as minhas inquietações. E acho que há uma inquietação que acho que foi um pouco esta primeira inquietação que tem a ver com a formação e as amarras do corpo, que a dança só por si só liberta ou tem o potencial de mostrar um outro corpo, que não é um corpo puramente dominado pela sociedade, pela política, pelo patriarcado, sendo eu mulher. Então todo esse projeto de Delirar a Anatomia, que foi assim um projeto grande, que foi também minha tese de mestrado, que foi assim um bocado o início para pensar num corpo que pudesse ser um corpo poético fora da norma, vamos dizer assim mais ou menos. Então, eu tenho uma paixão pelo Butô desde há muito tempo e a primeira viagem que eu fiz ao Japão foi em 2008. E depois, mais tarde, em 2015, mais ou menos, comecei a ver que no panorama da dança contemporânea falava-se muito em Butô. E eu, de uma certa forma, eu tinha abafado o Butô porque eu sentia que não era muito aceite na dança contemporânea. Mas depois houve o Boris Charmatz, o Trajal Rahel, depois o Marcel Lévy, que começaram a Emmanuel Guin também, começaram a trabalhar e a interessar-se mais pelo Butô e de repente, quando eu fui para a França, havia uma ligeireza e havia muitos bailarinos de Butô a apresentarem-se. Então o Butô não era assim mais aceite, não era uma dança completamente descabida. E então foi aí que eu tive vontade de voltar aos estúdios do Caso ONU, onde eu tinha estado em 2008, e desenvolver uma pesquisa que teve o apoio da Gulbenkian, depois teve o apoio também do Centre National de Danse em Pantin, em França, e uma pesquisa também de como é que a dança Butô é transmitida, como é que se ensina essa dança. E, sobretudo, vem com uma pergunta que é, nos espetáculos de Butô mais tradicionais, nós vemos sempre aquelas figuras brancas, com movimentos lentos e os corpos torcidos, e a minha experiência enquanto aluna de Butô nunca era chegar a essa imagem, é sempre procurar uma singularidade em cada pessoa. Mas porque é que essa singularidade se traduzia sempre na mesma estética? E é essa um pouco a pergunta que desencadeia essa pesquisa. Sim, portanto é uma peça que é um pouco como se fosse um arquivo vivo e eu precisava de mostrar imagens, mas não queria usar aquela formalidade do projetor. Então pensei, pode ser mais interessante as pessoas terem como se fosse um videoprojetor manual na mão e que, segundo as minhas indicações, então as pessoas vão virando as páginas e têm uma imagem associada àquilo que eu estou a dizer. Então é um objeto também arquivo, com fotografias do estúdio, com fotografias também dos anos 60, dos anos 80, de diferentes fases do estúdio. Eu acho que a primeira vez que eu fui ao Japão
E justamente como fui estudar Butô, e no Butô há muito essa relação com quem tu és, qual é a tua história, qual é a tua cultura, como é que é o teu corpo, de onde é que tu vens e para onde é que tu vais. E logo aí em 2008 eu percebi que então eu não queria copiar o Butô, nem ser uma bailarina ou uma artista do Butô. Eu queria encontrar a minha singularidade e que isso passava também pela minha própria cultura enquanto mulher portuguesa. E nesse sentido eu fui aí tentando me concentrar cada vez mais no que é essa cultura e no que é este corpo. O ano passado eu fui convidada por Serralves para fazer uma performance em diálogo com a exposição da Louise Bourgeois, Desenlaçar um Tormento. E eu concentrei-me numa obra muito particular que se chama I Give Everything Away, Eu Dou Tudo, e é uma obra de 2010. Foi o ano em que a Louise Bourgeois faleceu. E essa obra é composta de 6 painéis, de 1,80 m, portanto são da minha altura, e eu achei incrível como é que uma Louise Bourgeois, na altura acho que ela tinha 98 anos, como é que ela imaginava desenhar naqueles papéis que provavelmente eram maiores do que ela. E nesses papéis tem escrito um poema que são como se fossem, assim, sabendo que é o último ano da sua vida, parece que é uma despedida ao seu próprio corpo. Porque eles dizem, eu dou tudo, eu distancio-me de mim mesma, eu abandono o ninho, eu faço as malas. E então pensei, uau, que incrível, não é? E que privilégio ter esta lucidez perante o seu fim. Que bom que é. E fiz uma performance que se intitulava A Partir. Então seria uma espécie de A Partir de Louise Bourgeois. E então decidi repegar nesse material, mas pensar não só na questão do fim e da morte, mas também na questão do começo e do início e do nascimento. Porque também eu, o ano passado, fui mãe, então também tenho uma experiência muito próxima, não é, de um começo, e sinto que esta peça também é muito inspirada nessa experiência que é extremamente física. É exatamente isso, é uma sensação. Pode ser pode ser pode ser um suspiro, pode ser um movimento de coragem, e é um pouco essa abertura de sensações que eu procuro um pouco explorar. Eu tenciono dançar até fisicamente ser impossível, porque eu acho mesmo que envelhecer é uma coisa boa para a dança. O corpo é mais maduro, mais consistente, e também porque é extremamente importante ver nos palcos outro tipo de idades. Portanto, eu espero fazer o AAA daqui a 40 anos. Eu acho que a dança hoje em dia ainda está muito ligada a significados, a sentidos, o que é que a dança significa. E o meu desejo para a dança é que ela deixe de significar coisas e que ela possa ser interpretada por aquilo que ela transmite enquanto sensação, enquanto corpo, enquanto suor, enquanto lágrimas, enquanto dinâmicas, enquanto
movimentação no espaço ou posições no espaço. É mais por aí. Ana Rita, muito obrigado. Obrigada.